Meus amados irmãos e amigos, neste vídeo nós vamos analisar Romanos capítulo 7, do versículo 19, eu pretendo analisar até o fim, versículo 25, tá? Vamos ler então o versículo 19, sem mais delongas. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, no vídeo anterior, quando nós analisamos aqui até o versículo 18, ele havia afirmado o seguinte: quando eu peco, consinto com a lei que é boa, ou seja, porque a lei condena, o papel da lei é condenar os atos pecaminosos, as ações pecaminosas. Neste caso, quando ele pecava, ele está afirmando no verso 17, aliás, que ele já não era ele que pecava, mas o pecado que habitava nele. No verso 18 ele diz, olha, porque na minha carne, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. E aqui no 19 ele diz, olha, porque não faço o bem que prefiro. Ele está falando enquanto homem de Deus aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É só enquanto homem de Deus que nós podemos querer fazer o bem e odiar o mal, não querer fazer o mal. É só enquanto homens de Deus que é possível afirmar isto. Portanto, Paulo não está falando aqui de judeus, né? Não é um judeu, como diz lá um teólogo reformado, PhD em pneumatologia. Quem está falando isso aqui não é um judeu ortodoxo, amante da lei, legalista. Quem está falando isso aqui é um homem convertido. É o Paulo nova criatura, é o Paulo homem interior, é o Paulo novo homem em Cristo. É ele que está falando isso aqui. Por que ele não fazia o bem que ele preferia, mas o mal que ele não queria ele acabava fazendo? Porque o mal habita nele. Não há nada de bom na nossa carne, no nosso corpo, nos nossos membros carnais. Não há nada de bom habitando aqui. Aqui eu sou filho de Deus, mas aqui eu sou escravo do pecado, ele vai dizer isso. Olha aqui, o verso 20. Mas se eu, enquanto homem de Deus, tá? Se eu faço o que não quero, o que ele não queria? O mal, o pecado. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, gente, quando ele cometia atos pecaminosos, que era o mal que ele não queria, ele está deixando bem claro que não era ele, enquanto filho de Deus, que fazia, mas o pecado que ele herdou de Adão e que estava na sua carne é que produzia ações pecaminosas na sua vida. Repito, isto não é um pretexto para chancelar uma vida pecaminosa, pelo contrário. Paulo está fazendo estas afirmações justamente para estimular os novos crentes, judeus especificamente, primariamente, a abandonarem a vida de pecado. É com esse sentido que ele fala tudo que ele fala aqui. Isso aqui não é graça barata, como afirma a teologia adventista, que nós estamos afirmando aqui. Estamos reverberando Paulo, deixando que Paulo fale, e fale claro. Aí no verso 21 ele diz assim, então, ao querer fazer o bem, enquanto homem de Deus, o que eu quero? Fazer o bem. Você, enquanto mulher ou homem de Deus, quer o quê? Fazer o bem. Mas ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Encontro a lei, essa lei aqui é um princípio. É um pecado que habita nele, que ele herdou de quem mesmo? De Adão. Vá lá no capítulo 5, leia a partir do verso 12, que você vai entender o que ele está falando aqui. O mal reside em todos nós, por conta do quê? Do pecado de Adão. O mal habita em nós. Na nossa carne não há bem nenhum. Jesus disse em João 6,63, a carne para nada aproveita. A carne é fraca. Quem nasce da carne é carne. Está claro isso? Está muito claro isso aqui. Verso 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Homem interior, aqui ó. É a nova criatura, é o novo homem que morreu com Cristo, que foi crucificado com Cristo, morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, mas ressuscitou com Cristo. Agora ele tem prazer na lei de Deus, ele encontra alegria, ele encontra verdadeiro prazer em obedecer à lei de Deus. A lei de Deus não é mais sua inimiga.
Porque através desta lei de Deus que ele chama de justa, boa, santa, é que ele conhece toda a malignidade do pecado. Ele tem a real percepção daquilo que o pecado é mal. O pecado é mal e só produz o mal na nossa vida. É por isso que agora, segundo o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas no verso 23 ele diz, olha, mas vejo nos meus membros, olha agora ele fazendo uma distinção entre homem interior e membros, carne, corpo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele, enquanto homem interior, tinha prazer na lei de Deus, mas ele via nos seus membros uma lei que o tornava escravo, né? Prisioneiro, ele diz aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado está nos meus membros, nos seus membros. Não adianta você falar que não. Viu, santarrão? Viu? Você que está por aí espalhando que não peca mais. A lei do pecado está nos seus membros, nos meus membros, nos membros de todo mundo, inclusive dos filhos de Deus. É isso que Paulo está tentando dizer, que existe um conflito, uma guerra entre a lei do pecado que está nos seus membros com o homem interior, que é o homem renovado, porque foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo, foi morto com Cristo, mas foi ressuscitado com Cristo. E é isso que Paulo está deixando bem claro. Aí ele diz aqui no verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está vendo como há distinção clara aqui entre o homem interior, entre a nova criatura, o novo homem em Cristo Jesus, e a carne, os membros pecaminosos, o pecado que habita em nós, a lei do pecado que nos faz prisioneiros desse mesmo pecado que está em nós. Está vendo? Ele ainda pergunta, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desse corpo que já está condenado ao pecado, que já está morto, esse corpo que me faz pecar? Quem me livrará deste corpo? E aí, verso 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu disse e repito aqui, encerrando esse vídeo. Tem pastores que não têm liberdade para pregar isso aqui. Porque ao pregarem esse texto da forma como ele está aqui, eles correm um risco de serem mal interpretados. Eles correm um risco de suas respectivas membresias tomarem isso como pretexto para saírem por aí fazendo tudo quanto é tipo de coisa ruim. E, obviamente, os pastores que estão subordinados a uma hierarquia religiosa, organizacional, institucional, sofrerão as penalidades disso. Que o digam os pastores adventistas que sofrem, os pastores distritais, que sofrem nas mãos dos departamentais, dos presidentes de associação, dos presidentes de união, ou das uniões, né? E assim sucessivamente. O pastor distrital, ele toma surra do departamental e do presidente da associação. Os departamentais da associação e o presidente da associação levam surra, chicote, dos departamentais das uniões e dos presidentes das uniões. Estes, por sua vez, tomam surra e chicotadas dos departamentais, dos ministeriais da divisão sul-americana. É chicote para cima e para baixo. O chicote corre solto. Eu tenho pena dos pastores da igreja adventista.
E eu tinha a ilusão, eu tinha o desejo infantil, ingênuo, de ser um pastor adventista um dia. Aí alguém, os meus inimigos, falaram dizer aleluia, glória a Deus, graças a Deus que ele não foi. Quem diz glória a Deus, aleluia, sou eu, né? Graças a Deus que eu não fui. Eu, enquanto profissional de rádio, eu recebi três convites para trabalhar no sistema de comunicação adventista, que na época era ainda ADSAT, não é Rede Novo Tempo de Rádio e TV. Era ADSAT, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, se não me engano, ou Nova Friburgo, um negócio assim. Nova Friburgo. Recebi 3 convites para trabalhar em rádios, em 2 rádios adventistas, em 2 lugares, no Espírito Santo e em São Paulo, interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e um convite para trabalhar no ADSAT, que hoje é a Rede Novo Tempo. E interessante é isso, eu sempre quis trabalhar no sistema de comunicação adventista, porque eu era um adventista, era um profissional do rádio, e eu falei, eu queria trabalhar numa rádio adventista, né? Eu queria trabalhar dentro do sistema de comunicação adventista. E na época que eu entrei na igreja, a igreja não tinha quase nada, né? Em termos de comunicação, a igreja era muito fraquinha, muito pobre nessa área. Mas aí, o interessante disso é o seguinte, é que quando eu recebi os convites, eu não aceitei nenhum. Isso é que é interessante na minha vida, eu não aceitei nenhum, mesmo querendo. Depois eu fiquei tentando entender isso, mas meu Deus, eu sempre quis trabalhar no sistema de comunicação adventista, por que eu rejeitei todos os 3 convites que eu recebi? É óbvio que houve questões, houve fatores que impediram que eu aceitasse, mas o principal deles era o fator financeiro. E isso me levou a rejeitar. Fator financeiro e convergindo com outros fatores, acabou desembocando na minha negação, né? Ou seja, eu recusei os convites e não fui. Por 3 vezes eu recusei o convite de trabalhar numa rede de comunicação adventista. Mas, meus irmãos, é isso. Eu sei que os pastores dentro da obra adventista sofrem muito, eles são os verdadeiros coitados, são carregadores de pianos, são coitados. São, às vezes, muitas vezes, humilhados dentro da liderança adventista. E isso existe. Quem conhece os bastidores da igreja adventista sabe do que eu estou falando. Não estou falando isso com ódio no meu coração, não. Estou falando com raiva, não estou falando com ira. Estou simplesmente retratando o que realmente acontece lá nos bastidores. Agora, veja bem, eu nunca fiz disso um cavalo de batalha, um cavalo de Troia, para estar aqui na TV Caminho Livre. Nunca fiz disso cavalo de Troia. Eu nunca procurei aqui falar de pecados desse ou daquele, de pecado daquele líder ou de pecado daquele outro líder. Por que não mesmo? Mais uma vez eu tenho que repetir isso. Porque eu sou pecador. Eu tenho um telhado de vidro enorme e um vidrinho bem fininho, assim, qualquer pedrinha que cair nele estilhaça esse vidrinho. Eu sou um pecador. Eu sou, do ponto de vista humano, como Paulo disse aqui, eu sei, na minha carne não habita bem nenhum. Eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. Sou, do ponto de vista carnal, um lixo. E agora os inimigos do canal vão concordar comigo, né? Até que enfim eles vão concordar comigo. Eu sou um lixo. Eu não passo de um pedaço de cocô boiando numa água suja. Então, eu tenho mais é que dar glória a Deus porque Ele me escolheu. Eu não merecia, mas Ele me escolheu. Eu dou glória a Deus por isso. Porque eu sou um cocô. Então é por isso que eu não falo de pecado de ninguém aqui. Eu não fico tentando julgar esse ou aquele. Pastor tal da associação tal fez isso, o apresentador tal fez aquilo, o pastor fulano de tal fez aquilo outro. Não, meu Deus do céu, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Agora, é óbvio que quando a gente prega o Evangelho, a gente às vezes tem que meter o chicote, né? Não julgar, mas criticar aquilo que está errado, ou seja, um pensamento errado, uma doutrina errada,
uma teologia errada, uma exegese errada, uma hermenêutica errada. Nisso sim a gente mete o chicote aqui, sem dó nem piedade. Agora, nas vidas das pessoas, de modo individual, não. Não é a nossa tarefa julgar ninguém. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus unja o seu entendimento para que você possa compreender o seu verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus. Amém.